esse trecho aqui. Na minha opinião, esse canteiro poderia ser reforçado, essa estrutura que eu acredito ser um bueiro aqui, uma rede de esgotos, para melhorar o tráfego aqui, porque aí você ampliaria a dimensão da pista de rolagem e permitiria o acesso livre à direita aqui. Ou seja, nesse trânsito aqui, nesse semáforo, há um certo congestionamento, porque dependendo do tamanho do veículo, ele não vai conseguir fazer a conversão à direita, que é livre por conta do espaço. Eu sinto um pouco insegura, porque eu acho que aqui são muito rápidos, né? Os trânsitos de moto, né? São muito rápidos. É o que eu sinto. Tem que ter mais faixa, né? A senhora correndo ali na faixa, ficou com medo? Fiquei com medo. Eu me arrisquei, né? Eu sei que não pode fazer isso, mas fiquei com medo. Mas eu tenho até mesmo das motos, né? Bom dia, eu sou a Major Iris, comandante aqui da 2ª Citran de Parnaíba, Companhia Independente de Trânsito, que é subordinada diretamente ao Grande Comando em Teresina. Sim, né? Nós trabalhamos em conjunto com os órgãos da segurança pública, né? PRF, Guarda Civil Municipal, a própria Polícia Civil. Então, esses órgãos integrados, eles trabalham em conjunto para reduzir esses índices de mortes no trânsito. Como instituição de segurança pública, a PRF ela trabalha as maiores vertentes que afligem a sociedade, como a segurança viária, a busca de combater a criminalidade. E dos trabalhos da PRF, trabalhar com segurança viária tem uma grande importância. Infelizmente, os maiores problemas que nós vivemos atualmente como sociedade é a quantidade de acidentes de trânsito. É um ponto a se debater, porque o próprio termo acidente já indica algo que não poderia ter sido evitado, o que não acontece nesses casos. Por isso, se usa atualmente o termo sinistro de trânsito. Infelizmente, mais de 30 mil pessoas morrem de acidente de trânsito, de sinistro de trânsito, por ano em nosso país. É um dado alarmante, são mais mortes que em muitas guerras que acontecem ao redor do mundo. E sempre por culpa de alguém, seja de alguém que não fez a manutenção do seu veículo, seja de alguém que estava com muita pressa, de alguém que não tinha os conhecimentos necessários para conduzir um veículo automotor, ou mesmo um pedestre descuidado
que consumiu bebida alcoólica e foi para a rodovia. Esses números eles são inaceitáveis e a PRF trabalha todos os dias pelo 0 vítimas de sinistro de trânsito. Então, esses órgãos integrados, eles trabalham em conjunto para reduzir esses índices de mortes no trânsito, trazendo aí a questão da conscientização, mais uma vez, repito, conscientização e sensibilização, porque são pessoas que perdem vidas, são famílias que perdem entes queridos, alguns ficam com sequelas irreversíveis, traumas. Então, tudo isso aí a gente trabalha em conjunto para minimizar, reduzir e mostrar a importância da vida. Eu me chamo Rômulo, eu sou agente Rômulo, sou integrante da Guarda Civil de Parnaíba, né? Desde 2003. Eu estou há 21 anos no cargo de agente de Guarda Civil Municipal. Na ótica do trânsito, enfrentamos diversos problemas, né? Os infratores de trânsito, eles cometem várias infrações. Hoje, atualmente, a principal delas é estacionamento em fila dupla, estacionamento em locais proibidos pela sinalização. E isso causa um transtorno terrível, principalmente no centro de Parnaíba, em horário comercial, né? De 8 às 17 horas, principalmente às manhãs, pela manhã, né? Principalmente ali na Praça da Graça, onde o fluxo de veículos é muito intenso, as pessoas param em fila dupla, as pessoas não querem obedecer às regras, as pessoas querem estacionar próximo ao local onde elas vão fazer alguma atividade. Nos horários ali de 18 horas às 23 horas ali, na Praça do Amor, 1 e 2 também, os condutores param em fila dupla e congestão no trânsito, né? Prejudica a fluidez viária. O usuário que vem na Samuel Santos, ele entra, o pessoal que está vindo da Normalista no sentido centro também, e você fica preso aqui, ó, sujeito a ter que estar olhando para os dois sentidos. Tanto quem está entrando na Samuel Santos como quem está vindo na Normalista. Então isso acaba se tornando um cruzamento perigoso aqui. Então o povo não tem essa, quer andar com pressa, um lugar que nem trânsito não existe, né? E o buzina bastante, não sabe esperar outro carro passar, entendeu? Então infelizmente, para mudar isso aí tem que fazer um trabalho bom no trânsito, que é para poder educativo, para poder melhorar, né? Você já está há quanto tempo aqui nesse local? Bom, primeiro é importante compreender que a ansiedade ela é uma emoção comum para todos nós. Então, assim, ela vai ter momentos que ela é inclusive útil para ajudar a gente a se preservar, a ficar em alerta em algumas situações. O que acontece, e acontece muitas vezes hoje em dia, é que ela vem de uma forma muito mais intensa e muito mais acelerada. Então, as pessoas ficam muito mais em alerta a qualquer sinal que elas acham que pode ser prejudicial ou com muito mais pressa, sobretudo nessa era que a gente vive hoje de tecnologia. Então, assim, as pessoas estão o tempo inteiro conectadas a celulares, vendo informações muito rápidas. Então, esse movimento de seguir as coisas tudo muito rápido faz com que algumas características no trânsito sejam muito impactadas. Assim como existe motoqueiro imprudente, existe os que andam de táxi também, de carro, que também não obedece o trânsito, né? Passa pela gente molhando todo mundo e não segue o que o sinal para obedecer, não quer obedecer. Respeitar a sua vez, o seu local de estacionar. É o carro grande, é o carro pequeno, ó, o carro daquele ali, ó, que está estacionado no local correto, não está. Dentre as causas de sinistro de trânsito são pontuadas a maior, inclusive, no nosso país, que é a ausência de reação do condutor. Quando se fala em ausência de reação, é aquela ausência de reação hábil a evitar o sinistro de trânsito.
Por exemplo, quando você está andando em uma fila de carros e não consegue, em uma distância de segurança adequada, frear para evitar aquela colisão. Ou muitas vezes passou algo na pista que lhe exige uma reação de frenagem, lhe exige uma reação de desviar e você não conseguiu. A ausência de reação é das maiores causas de sinistro de trânsito atualmente. Seguido por forma irregular de acessar as vias, quando não se obedecem preferenciais, quando não se obedece o recuo à direita para converter à esquerda em rodovias que possuem acostamento. É seguido ainda por reação tardias e ineficientes de condutores ou manobras de mudança de faixa. Vamos incluir ainda a ultrapassagem indevida. Esse tipo de manobra, além de gerar o risco do sinistro de trânsito, geram riscos de sinistros muito graves, porque são colisões frontais, aquelas que somam-se às forças dos veículos que estão na via. E sinistros como esse, muitas vezes geram mortes em todos os ocupantes dos veículos. Assim como eu estava falando para você, né? O trânsito aqui é muito perigoso, ninguém respeita ninguém. Até a gente quando está pilotando uma moto, os caminhões falta arrastar a gente. É o de respeito total aqui. Não, de jeito nenhum. Nem o carro pequeno obedece o pedestre, né? E nem os carros grandes respeitam as motos. É desse jeito. Desafio, é contando passagem todo tempo. Contando passagem. E hoje nós iniciamos a campanha Maio Amarelo, com palestras em escolas e empresas, né? No sentido de conscientizar e principalmente sensibilizar a toda a população quanto à importância da vida, né? A valorização da vida no trânsito. Sim, durante a nossa fiscalização e abordagens, a gente percebe que uma das principais causas é a pressa, né? A rapidez de chegar em algum local, a questão do uso do celular que tira a atenção, né? A embriaguez ao volante, a questão da imprudência, não respeitar a sinalização, são causas principais que geram esses índices, aumentam esses índices de trânsito. É uma realidade local a nível de Nordeste. A motocicleta é um dos veículos mais comuns, mais frequentes nas nossas vias e, infelizmente, também aqueles que geram a maior quantidade de sinistros de trânsito e sinistros com grande gravidade. Infelizmente, mais de 51% dos sinistros de trânsito registrados com óbitos têm envolvimento de motocicletas. Esse é um número alarmante, porque a motocicleta por si já é um veículo que gera mais vulnerabilidade para os seus ocupantes. E as pessoas têm que entender que, com mais vulnerabilidade, devem aumentar os cuidados. O uso de equipamento de segurança como o capacete é na cabeça, afivelado. Parece óbvio, mas as pessoas insistem em usar o capacete no braço para colocar na cabeça só quando vem a viatura, para evitar uma multa. O capacete está ali para proteger uma das partes mais sensíveis do corpo, que é a cabeça. Então, infelizmente, mesmo no veículo mais vulnerável, as pessoas insistem em desobedecer regras de trânsito, insistem em arriscar a sua própria vida. Lembro que na época da pandemia, as pessoas usavam máscara, mas não utilizavam capacete, porque elas tinham medo de morrer de Covid, mas não tinham medo de morrer de sinistro de trânsito. Então, a cultura que nós temos é ainda de imaginar que nada de ruim vai acontecer. E mesmo acreditando que nada de ruim possa acontecer, não custa usar o equipamento de segurança, não custa evitar um sinistro de trânsito, não custa evitar as consequências negativas de um sinistro. Tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para evitar essa ansiedade no trânsito, ou pelo menos para diminuir ela, né? Primeiro é tentar se perceber em que momento que a gente fica ansioso. Assim, essa ansiedade ela é anterior a, por exemplo, entrar no transporte, ela é pensando numa situação que vai vir, por exemplo, é algo que está me estressando, por exemplo, no trabalho. Então, identificar o que está gerando essa ansiedade é um primeiro ponto para a gente se perceber e perceber os primeiros sinais que podem estar acontecendo no corpo. Por exemplo, a aceleração do coração, a sudorese, tremores, esse tipo de coisa. Nosso objetivo principal é exatamente esse: conscientizar e sensibilizar as pessoas. E aqui, aproveitando a oportunidade, eu peço que todos podem ajudar. Faça
o que se deve fazer. Ande devagar, preste atenção ao pedestre. Sempre que tiver numa faixa de pedestre, vai transitar e tem faixa de pedestre, reduza, mantenha a distância de um veículo para outro. Então, fica essa aí as nossas dicas. Quando eu entrei aqui na Guarda em 2003, havia não uma espécie de convênio, né? Uma relação entre os órgãos, Estado e município. Havia algumas blitz que o Estado fazia juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, mas hoje em dia não há essa parceria. Não existe essa parceria hoje, né? Principalmente com relação à educação do trânsito. Não há essa parceria. Infelizmente não. Não sei se os próximos gestores irão retomar essa ideia, né? Quando uma regra especifica o uso de um equipamento como cinto de segurança, por exemplo, não se está evitando um acidente com o uso do cinto, mas está se diminuindo as consequências da gravidade de um sinistro. Colocar um cinto de segurança é garantir que você não se deixe levar pela lei da física da inércia, que você não seja jogado de um veículo em movimento a partir do momento que ele que colide com algo. E assim, todas as outras normas de trânsito têm como fim a segurança. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam que a PRF não cobra com o intento apenas de punir, de multar, mas sim também de mudar o comportamento, exigir que você cuide da sua vida, exigir que você se proteja. Boa pergunta. Nosso grande desafio é exatamente essa sensibilização. Nós queremos sensibilizar cada cidadão, cada cidadã quanto à conduta no trânsito. Um pequeno gesto, uma pequena conduta vai evitar uma morte, vai evitar uma vítima no trânsito. Então, nosso objetivo principal é exatamente esse: conscientizar e sensibilizar as pessoas. É muito importante que a população entenda a PRF como uma parceira na busca da segurança viária, na busca de que você chegue em casa em paz. A partir desse ponto, você não pode ter receio, não pode ter medo ao ver uma viatura policial se você está andando regular, se você está andando de acordo com as regras de trânsito, protegendo a sua própria vida. Nós estamos buscando apenas isso. A PRF busca apenas que você cumpra a norma de trânsito para você se proteger e se cuidar. Conte com a PRF como alguém que está ali no seu auxílio, como alguém que está trabalhando para você. A PRF hoje se intitula PRF como Polícia Cidadã, para que nós busquemos essa proximidade com o cidadão, nessa mudança de visibilidade, na mudança de visão, do que as pessoas entendem como sendo um órgão fiscalizador. A pressa, hoje em dia vivemos um mundo muito rápido, né? Onde o uso da tecnologia tem nos dado muitos artifícios, só que muitas vezes a pressa ele reflete isso no trânsito, né? O condutor apressado, ele quer chegar no local, ele às vezes negligencia regras importantes, aí vem a negligência e a imprudência, né? Avanço de sinal vermelho, estacionamento em local proibido, enfim, N infrações de trânsito.